Gênesis 35, nós vamos ler os primeiros versículos, até o versículo 20. Para quem não sabe, está lá no início da Bíblia, tá? Começa lá, a Bíblia começa no Gênesis, abre aí. Gênesis 35. Lemos assim a palavra do Senhor. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiam aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ele uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio a dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Até aí, meus irmãos. Amém? Vamos orar? Pai, agradecemos pelo texto, porque eu sei que a simples palavra lida aqui no nosso meio já nos torna bem-aventurados, meu Deus. Mas eu venho pedir que o Senhor venha nos iluminar na exposição da mensagem desse texto e na aplicação nas nossas vidas. Que o Senhor venha ministrar cura sobre as nossas casas na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje, ela fala de acertos em casa. Acertos não no sentido de acertos de conta, mas você sabe quando vai juntando uma porção de coisinha para você acertar dentro da sua casa, e de repente você tem um dia de folga, eu pelo menos sou assim, e aí você vai catando para poder resolver. Hoje mesmo não tive dia de folga, mas tive um momentinho de folga, parei para consertar um sofá que tinha despregado. E você aí que é o homem da casa, não é? Entende bem aí isso que eu vou falar. Eu quero fazer a seguinte aplicação: assim como existe o dia de consertar nas coisas,
De vez em quando a gente tem que parar para fazer acerto na vida espiritual da nossa casa. E a gente vai aprender alguns princípios relacionados a isso que a gente acabou de ler, só que aplicado na vida nossa do dia a dia, no tipo de problema que a gente enfrenta no nosso dia a dia. A gente leu aqui uma história meio longa, não é? A gente pegou ali uma parte que começa com uma viagem que Jacó estava fazendo, e a gente termina esse trecho da leitura com o nascimento de uma criança. A minha fala vai ser principalmente relacionada a isso, ao momento do nascimento dessa criança, mas eu fiz questão de começar lá atrás, porque tudo isso tem a ver com acerto, com conserto dentro da nossa casa, em situações que a gente precisa resolver. Como é que se deu o nascimento dessa criança? Jacó, ele tinha 2 esposas e 2 concubinas. Quem conhece a história sabe que, na verdade, o que ele queria desde o princípio era casar com essa mulher que a gente acabou de ler, que era o grande amor da vida dele, não é? Que é Rebeca. Só ver aqui se eu não misturei o nome. Raquel, perdão. Rebeca não, Raquel. Eu sempre confundo as duas, não sei porquê. Ele era tão apaixonado por essa mulher, que ele foi capaz de trabalhar, meus irmãos, 14 anos, simplesmente para poder se casar com ela. Fica aí uma dica para os pais de moças, não é? Eu agora sou pai de menina, é uma boa lição. Observa se o cara que está chegando na sua filha realmente dá valor a ela. Jacó, ele mesmo teve a ideia de falar assim, olha, eu vou trabalhar 7 anos, Labão, que era o tio dele, para poder me casar com a sua filha. O problema é que o Labão era dessas pessoas meio treteiras, né? E ele fez uma armação e acabou fazendo com que Jacó se casasse com a outra filha dele, com a que tinha os olhos mais feios. A gente imagina pelas traduções da Bíblia que ela era vesga, e a Bíblia diz que a Raquel era linda de rosto e era linda de corpo, a Bíblia fala isso. E ele era louco por essa mulher. E tanto é que os filhos que nasceram dela, ele tinha um carinho muito especial, mais do que tinha pelos outros, o que inclusive é um problema que a gente vê aí no desenrolar da história. Eu estou falando isso para que vocês entendam a situação que aconteceu, o tamanho da dor que aquele homem não estava sentindo ali naquele momento. Irmãos, Raquel começou a dar à luz, e ela começou a sofrer muito. E ela começou a ter mais dores do que o normal. Ela já tinha tido um filho, José. E nesse momento ela começou a sentir tanta dor, que eu acredito que ela mesma já achou aí que ia morrer criança, que ia morrer todo mundo. E aí a parteira chegou para ela e falou, olha, fica calma, vai nascer um menino, você vai ter um filho. Só que aconteceu uma coisa muito triste. O menino nasceu bem. Só que na hora que o menino nasceu, a mãe começou a morrer. A Bíblia diz aqui no texto que a gente leu que a alma dela começou a sair. E meus irmãos, no momento que essa mulher viu que ela estava morrendo, ela resolveu dar um nome para a criança. Quem leu a história antes aí sabe os outros filhos que foram nascendo, né? Nascendo um atrás do outro, nascia uma da mulher, nascia outra da outra, nascia da concubina, e cada um ia recebendo um nome, aquela correria, né? O texto é bem ligeiro nesse sentido. E ela resolveu que ia botar o nome na criança. E o nome que ela colocou na criança foi como é que é o nome? Benoni. Deixa eu ver aqui, é um nome hebraico. Deu-lhe o nome de Benoni. Essa palavrinha Ben significa filho em hebraico. E o nome que ela deu, Benoni, significa filho do meu sofrimento. Quero que você imagine nesse momento o sofrimento de Jacó. Ao mesmo tempo que ele tem a alegria de ter tido mais um filho, a mulher que ele sempre amou, o grande amor da vida dele, estava morrendo. E as últimas palavras dessa mulher foi, eu quero que o meu filho se chame Benoni. E morreu. Irmãos, esse homem que amava essa mulher, esse homem naquela situação tensa, difícil,
Não sei quantos aqui já viram um parto, sangue para tudo quanto é lado, não é uma coisa assim, não é um ambiente de paz, digamos assim, não é? Esse homem vira e fala assim: não vai ser Benoni não, o nome vai ser Benjamim. Pode parecer estranho para a gente. Por que de repente ele resolveu assim: eu não vou fazer a vontade da falecida? As pessoas ali devem ter estranhado essa situação dessa, né? Como assim? A mulher acabou de morrer, falou que o nome do menino vai ser esse. Ele não vai deixar ser esse nome, vai passar por cima. Sim. Você sabe por quê? Esse homem, ele estava assumindo ali um papel de líder espiritual da casa dele. Deus tinha feito algo na vida dele, daqui a pouquinho a gente vai entender que tem tudo a ver. E ele sentiu, meus irmãos, que não era uma coisa boa chamar o nome do menino de Benoni. Pare e pensa, meus irmãos. Filho do meu sofrimento, filho das minhas dores. Como é que esse menino ia crescer? Você já pensou? Esse menino convivendo com os outros coleguinhas. Não sei se você já recebeu um apelido desagradável. Agora imagina quando não é um apelido desagradável, é o seu nome mesmo. Todo mundo vai te chamar disso. Ele ia crescer ouvindo que o nome dele é filho das minhas dores. Ele ia crescer todo mundo olhando para ele e lembrando: esse menino matou a mãe quando nasceu. Ele ia crescer com isso na cabeça. Para nascer eu tive que matar a minha mãe. Como algumas pessoas que eu já vi ao longo da vida cresceram com esse pensamento. Um nome que iria trazer uma carga ruim para uma criança. Deus tinha dito para Jacó que ia vir uma descendência, multidões de nações iam sair a partir dele, reis iam sair dele. Dessa criança, para vocês terem uma ideia, saiu a rainha Esther, da descendência dela. Da descendência dessa criança, para vocês terem ideia, da tribo de Benjamim, nasceu o apóstolo Paulo, meus irmãos. E Jacó corta o barato. Negativo, você já morreu mesmo, né? Quem manda aqui sou eu. Essa criança, ela vai se chamar Benjamim. Começa com bem também, é filho também. Só que não é filho das minhas dores, é filho da minha mão direita. Filho do meu governo, filho da minha força. Olha o que o pai projeta sobre o filho. Ele usa a autoridade espiritual dele para direcionar uma identidade sobre a vida do garoto. Ele corta aquele barato, meus irmãos. E a primeira coisa que a gente aprende com relação a acertar coisas que estão erradas na nossa casa, olhando para essa atitude acertada de Jacó, de Israel, toma cuidado com decisões tomadas pela alma. Você é chamado para andar no espírito, não chamado para andar na alma. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Eu encontro muitos crentes trocando os pés pelas mãos, porque querem agir baseado nos seus sentimentos do momento. E muitas vezes, meus irmãos, a gente está vivendo uma situação tão ruim, como diz o brasileiro, a coisa está tão preta, que a pessoa está com tanta dor, que o que vai sair da boca dessa pessoa não é uma palavra espiritual, é dor saindo. Alguns crentes eu vou aconselhar, meus irmãos, e quando eles começam a falar, uma das coisas que eu mais tenho raiva quando eu escuto, meus irmãos, é quando um crente vira para mim e fala assim: eu já tomei a minha decisão. Você sabe, não vou falar nada então, você já está decidido. Decisões baseadas simplesmente na alma, e não decisões baseadas no espírito. Decisões baseadas no seu sentimento, na sua tristeza, na sua mágoa, na sua raiva, na sua emotividade do momento. E uma pessoa tomada simplesmente pelas emoções, ela é capaz de fazer as coisas mais bestas do mundo. Olha, essa mulher tinha perdido um tanto de sangue, ela viu que ia morrer, tinha passado horas e horas e horas num trabalho de parto horroroso, sentindo muita dor. Era hora dela tomar uma decisão importante, ela estava em condições de tomar uma decisão importante, não estava. Mas eu te digo que se fossem muitas famílias, o que ia acontecer é que o marido ia virar e ia falar assim: vamos aqui fazer a vontade da falecida. Quantos nomes estranhos eu já vi. Meus pais pastoreavam lá no Nordeste, né? Quando eu nasci, tinha algumas pessoas até da igreja que tinham nomes extremamente curiosos, porque estavam relacionados à situação do parto.
Escolheram um nome baseado em coisas as mais estranhas possíveis. Meus irmãos, tem crianças que estão sofrendo aí horrores a vida inteira por conta de decisões absurdas dos pais. Quantas pessoas eu já vi, por exemplo, largar um emprego, não porque Deus mandou eles fazerem isso, era o emprego que Deus tinha dado, mas porque estavam tomando uma decisão na alma, porque estavam simplesmente ali, eu estou com raiva porque o meu patrão fez não sei o quê, pronto, o sustento que Deus tinha providenciado para a pessoa, ela simplesmente chuta, porque resolveu tomar uma decisão na alma. Irmãos, tem pessoas destruindo famílias por decisões feitas na alma, decisões feitas no momento errado, pelos motivos errados. Eu vou terminar com a minha mulher, pensa que é namoro, pensa que é peguete. Ah, a menina que eu estou pegando aí, eu vou terminar com ela. Não entendeu que começou uma família, um tanto de homem com comportamento de moleque, agindo simplesmente baseado nos seus impulsos e não no seu espírito. O que Jacó fez aqui, meus irmãos, a gente precisa aprender a fazer na hora de tomar as rédeas da nossa casa. Homem, essa mensagem dessa noite é principalmente para você. Mulheres também exercem liderança dentro de casa. Mas nós sabemos que numa família que tem homem, a gente tem vários tipos de família, mas a família que tem um homem ali presente, nós entendemos biblicamente que existe uma responsabilização da parte de Deus a respeito das coisas que Ele faz ou deixa de fazer. Que desde o jardim do Éden existe uma prestação de contas com relação à atitude do macho da casa. E o que Jacó fez aqui, meus irmãos, foi chamar simplesmente a responsabilidade para cima dele. Ele não deixou simplesmente a mulher tomar a decisão e tomar uma decisão errada. Às vezes é mais fácil, não é? Às vezes é mais fácil entregar. A mulher já está fazendo, deixa ela ir fazendo aí. Deixa ela fazendo, tá funcionando, né? Tá dando certo, vai fazendo aí. Tem coisa que não dá para você empurrar para o outro uma responsabilidade que é sua. Tem coisa que vai dar errado se você não puxar para você. Porque tem coisa, meus irmãos, que a mulher não vai ver dentro do casamento, que Deus vai mostrar para o homem. A Bíblia diz que o homem é cabeça dentro do lar, assim como Cristo é cabeça na igreja. Pensa na profundidade disso, meus irmãos. Tem casa com um homem dentro que não está sendo governada pela cabeça. É um corpo governado, por exemplo, pelo coração. A mulher muitas vezes é o coração. Ela percebe coisas realmente que o homem não percebe. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que o papel do homem na família é ser cabeça. Jacó aqui nessa hora foi cabeça, enquanto a mulher dele estava sendo coração. O coração estava doendo, o coração estava sofrendo. Homens, a gente precisa caminhar no espírito e não na alma. Eu insisto nisso, porque a possibilidade de andar na alma não era só dela. Você tem dúvida de que esse homem estava sofrendo e sofrendo muito naquele momento? Que ele poderia chegar e falar assim, ó, vou chamar de filho da minha dor, sobrenome da minha viuvez. Poderia chegar e piorar ainda mais a situação, baseado simplesmente numa revolta do coração, num momento de dor. Mas ele é capaz de voltar e agir no espírito. E aqui eu entro na segunda parte para vocês entenderem. Esse homem, ele tinha aprendido uma coisa com Deus. A gente leu isso daqui. Esse homem, quando era criança, aconteceu uma coisa com ele e botaram um nome estranho nele. Ele nasceu gêmeo com o irmão dele, Esaú. E quando Esaú nasceu primeiro, saiu da barriga da mãe primeiro. E ele, quando saiu, nasceu garradinho no pé do irmão. Você sabe que a criança ela tem um reflexo de mão muito forte, né? Quem já viu aí recém-nascido, às vezes o médico vai, segura com o dedo e levanta, ele cai no alto e balança. E a criancinha fica presinha, porque o reflexo da mão é muito forte. Dá até medo assim, você olhar o que os médicos fazem ali balançando. Ele nasceu com a mãozinha dele travada no irmão. E aí a parteira olhou, trapaceiro, hein? Querendo tomar o lugar do irmão.
E o nome pegou, porque Jacó significa mais ou menos isso: usurpador, aquele que quer meio que passar a perna no outro. E esse menino, meus irmãos, cresceu ouvindo que ele era isso. Foi preciso muito tempo depois ele ter um encontro face a face com Deus. Deus materializado ali em forma humanoide na frente dele, que a gente entende até quando no Antigo Testamento Deus se manifesta de forma corpórea, a gente entende que é o próprio Jesus antes de nascer como uma criança. Tem várias aparições, inclusive Jesus é descrito em alguns desses momentos, como é descrito depois lá no livro de Apocalipse, tem semelhanças. E aí Deus fala para ele: não vou mais te chamar de Jacó, a partir de agora seu nome é Israel. E a história continua, chega no ponto que a gente leu hoje. E Deus aparece para ele de novo e fala: ó, seu nome é Jacó, não é? Pois é. Dá aquela lembradinha. Mudei seu nome. Seu nome agora não é mais Jacó, seu nome agora é Israel. Eu estou trocando, você sabe por quê? Deus tem um plano para cada ser humano. Deus tem um plano para cada pessoa, meus irmãos. Só que aquilo que a gente desenvolve na nossa vida, não necessariamente é o plano que Deus fez. Eu conheço pelo menos 3 salmos que fazem referência a um livro no céu, que está tudo escrito sobre nós. No 139, por exemplo, chega a dizer que está tudo escrito antes mesmo de eu ter nascido. Eu estava ministrando para as crianças na terça-feira, como eu falei há pouco para os irmãos, e eu mostrei uma foto de Adolf Hitler. E eu perguntei: quem aqui sabe quem é? Aí aquele tanto de criança levantou a mão, eu achei tão de onda, né? Sabiam mesmo. É o Hitler, é o Hitler. Aí o que ele fez? Matou milhões de judeus. As crianças estão bem informadas. Aí eu virei para eles e perguntei assim: você consegue imaginar Hitler criancinha aqui no meio de vocês? Imagino que ele não ia ter bigodinho, criancinha, né? Mas cabelinho ali, arrumadinho daquele jeito. Imagina o Hitler pequenininho, um anjinho aqui no meio da gente. Ia ser capaz de matar alguém? Não. Ele ia ser capaz de fazer aquele monte de atrocidade que fez envolvendo aí a Segunda Guerra Mundial? Não. Aí eu fui além com as crianças. Eu perguntei assim: você acha que no livro de Deus, no planejamento de Deus, quando ele mandou Hitler para a Terra, será que ele pensou assim: esse aqui eu vou mandar para fazer uma desgraça nessa terra, esse aqui vai ser o cara que vai fazer campo de concentração? Você acha que Deus escreveu isso para ele, meus irmãos? Eu não acredito. Mesmo sabendo que algumas pessoas ruins Deus coloca em posições, não é, para cumprir o juízo dele, eu não acredito que Deus planejou a vida de uma pessoa, de um bebê, para ser uma coisa assim. Alguma coisa aconteceu no meio do processo. Heranças foram passadas, heranças ruins foram passadas para essa criança. Não foi o livro de Deus que foi plantado na vida dele, mas o livro de Satanás foi plantado. O reino das trevas tem uma identidade ruim para plantar em cada um. E aí, meus irmãos, o que tinha em Jacó era uma identidade ruim. Chamar ele de Jacó não era plano de Deus. Chamar ele de usurpador, de trapaceiro, não era plano de Deus. O plano de Deus era que ele fosse o Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, como a gente vê aí no texto. O que isso tudo tem a ver com botar a casa em ordem, meus irmãos? Eu te digo, esse homem foi capaz de ver o que os pais dele erraram, pelo menos nesse ponto, e ele consertou, não deixou acontecer com o filho dele. Benoni não, Benjamim. De novo não. Botar nome ruim na criança, igual fizeram comigo. Deus acabou de mudar meu nome, vai mudar o dele agora, antes de começar. O nome dele não vai ser Benoni, o nome dele vai ser Benjamim, filho da minha força. Irmãos, isso traz uma mensagem profunda para a gente como pais, como líderes dentro de casa, no seguinte sentido: a gente não precisa reproduzir os erros que fizeram com a gente. Está na sua mão mudar destino de crianças, está na sua mão mudar destino da sua família. Quantas vezes eu vejo pais trocando os pés pelas mãos, fazendo coisas do tipo: meu pai fazia assim comigo, lá em casa o sistema era bruto, e vai lá e brutaliza as crianças. Meu pai, quando
Ele olhava para mim, que não sei o que, e fazia, ia contando coisas que não são virtudes, contando coisas que são ruins do pai e da mãe, e ele sabe que é ruim, e o que acontece? Vai lá e reproduz tudo isso com os filhos, como se fosse uma coisa boa, como se estivesse preso a isso. Minha mãe repetiu uma coisa para a gente quando eu era criança, ela falava assim: vocês têm a obrigação de ir além do que a gente foi, vocês têm a obrigação de serem mais do que nós somos. E ela falava isso em todos os sentidos, de desenvolvimento na área humana mesmo, né? Espiritual e tudo. Irmãos, eu vejo às vezes pais com dificuldade até de repreender os filhos e de botar os filhos na linha, simplesmente porque lembra que era pior quando era criança. Mas eu também era assim, eu não era fácil não. Não conseguiu se arrepender e aí não consegue colocar a criança na linha. O reino das trevas ganhou na geração anterior e continua ganhando na geração do presente, porque o pai não entendeu que é a responsabilidade dele mudar a história. Tem um monte de solteiro aqui. Vocês, pelo amor de Deus, apliquem isso quando vocês forem casar, tá bom? E entendam que vocês têm sim possibilidade de mudar aquilo que vem se repetindo às gerações. Mas é uma maldição. A cruz de Cristo quebra isso. Irmãos, eu já vi situações, e vejo situações, de pais que veem os filhos numa promiscuidade só. Já estão na igreja, sabem que a Bíblia fala que sexo só dentro do casamento, e veem os filhos vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que a gente ensina, e passa a mão na cabeça. E quando muito chama atenção, igual Eli chamava. Lembra lá o sacerdote ali? Meus filhos, não faz negócio desse não, coisa feia fazer isso com Deus, você faz comigo, beleza, mas vai fazer com Deus. E Deus fala: rapaz, você não puniu seus filhos, vou varrer a sua família da face da terra, você não puniu seus filhos. E quantas vezes os pais estão assim: menino, faz negócio desse, você vê, olha o jeito desse menino. Aí, ao invés de tomar uma atitude enérgica, tá lá, o menino levando a namorada para o quarto, e os pais acham a coisa mais natural do mundo. Por quê? E eu digo para vocês, porque quando eles foram se casar, eles caíram justamente nessa área. Viveram errado no passado. Você lembra como é que a gente era? Um olha para a cara do outro e pois é, né? Então nós não pode falar nada. Pode sim, pelo amor de Deus, pode sim. Deus entrou na sua vida ou não entrou? Você vai deixar o reino das trevas ditar como é que vai ser a vida dos seus filhos? Ou você vai dizer realmente o que Deus quer deles e tomar uma atitude mais enérgica? Está na sua mão corrigir os erros que foram das gerações passadas. Você errou na sua geração, conserta agora, abençoa os seus filhos, senão você vai estar trazendo um monte de consequência errada sobre eles. Muitos não conseguiram se reconciliar ou se perdoar pelo passado. Você se arrependeu, Deus perdoou você, amém, acabou, ponto final na história. Não precisa ficar achando que é natural aquilo que Deus já perdoou, já levou embora. Não deixa o reino das trevas chamar seu filho de Benoni, está na sua mão. E aí eu chego na parte dos finalmente, a parte final aqui, que eu quero dizer para vocês, que a autoridade e a decisão está na mão do Pai. Irmãos, a situação era extremamente difícil naquele momento. A situação era dura naquele momento. Mas ele não se entregou. Ele não usou isso como desculpa para simplesmente deixar rolar. Ele não foi omisso no papel de pai dele. Irmãos, a gente vê, desde o início do pedaço do texto que a gente leu, a gente vê o Jacó, ele tendo, vamos parar de chamar ele de Jacó, né? Vamos começar a chamar ele de Israel. Israel começando a ter uma atitude diferente. Quando Deus se manifesta para ele, olha o que ele faz. Ele vira e chama a família toda e fala assim: olha, tem aqueles ídolos que estão lá guardados? Não tem aquele monte de tranqueira lá que vocês estão guardando dentro de casa? Aquilo tudo a gente vai jogar fora a partir de agora. Purifiquem
arruma as vestes de vocês. O ritual de purificação envolvia inclusive lavar as vestes. Ele ia prestar um culto ao Senhor, ele prepara a casa dele para isso. E ele pega, meus irmãos, os ídolos não eram deles, presta atenção nesse detalhe. Os ídolos não eram de Jacó, era das mulheres, eram dos filhos, era do povo que estava ali com ele. E ele pega aquilo tudo, ele vai lá para debaixo de uma árvore, um carvalho lá perto de Siquém. Ele esconde aquele negócio lá debaixo, enterra aquele monte de tranqueira. E aí a Bíblia conta para a gente a consequência disso. Irmãos, se você conhece a história do que acontece um pouco antes, os filhos de Israel tinham comprado uma briga imensa, tinham matado uma cidade inteira, por conta de uma situação envolvendo a irmã deles. Mas o fato é que a Bíblia mostra que a partir do momento que eles abandonaram os ídolos deles, a partir do momento que eles lançaram fora essas coisas, o temor de Deus veio sobre todo mundo e ninguém mexeu com eles. Eles foram passando no meio de outros povos, ninguém mexeu com eles. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Eles tiraram de dentro de casa aquilo que afastava eles de Deus. O meio evangélico hoje usaria a seguinte expressão: eles quebraram com as legalidades para Satanás agir no meio deles. Muitas vezes Satanás está podendo ainda atacar, o nosso inimigo está podendo ainda atacar a casa do crente, porque lá dentro ainda não aconteceu a purificação que precisa acontecer. E como eu disse para vocês no início, não tem tempo que a gente tem que sair consertando coisas da nossa casa. De tempos em tempos, meus irmãos, a gente precisa parar e botar a casa em ordem. Porque a vitória que a gente precisaria caminhar vencendo, como eles fizeram aqui, passando por uma porção de lugar, sem nem ninguém mexer com eles. A nossa vida poderia estar desse jeito e não está. E Satanás está entrando dentro de casa e está fazendo uma arruaça, simplesmente porque os ídolos ainda estão lá dentro. As argolas ainda estão lá dentro. A sujeira das roupas ainda está lá dentro. Não houve a purificação que precisa. De tempos em tempos, a gente precisa parar tudo e botar nossa casa em balanço. E ver o que tem aqui que precisa ser consertado. Quais são os ídolos, quais são as sujeiras, quais são as coisas que a gente precisa tirar daqui. Há um tempo atrás, aqui nessa igreja, no início da nossa história de transformação como igreja, Deus me deu uma mensagem muito dura a respeito de algo semelhante a esse. Eu me lembro que eu preguei sobre o cativeiro babilônico e os avisos que Deus tinha dado a respeito disso. E eu desafiei a igreja a um processo de mudança, porque se a gente continuasse daquele jeito, nós continuaríamos como prisioneiros. E meus irmãos, a gente convocou, alguns irmãos aqui são dessa época, a gente convocou todo mundo a fazer uma limpeza dentro de casa. E aí eu falei para eles, o que você tiver lá escondido dentro da sua casa, DVD pirata, material pornográfico, tudo quanto é coisa de ruim que não era para ter em casa de crente, tem lá dentro da sua casa, que está sendo abertura para Satanás agir lá dentro. Você vai trazer isso tudo aqui para a igreja. E aquilo que não é palpável, aquilo que é sentimento, você vai escrever num papel. Irmãos, era uma quarta-feira igual essa, chuvosa igual essa. A gente foi para lá, o irmão Dutra arrumou um tonel, né, Dutra? E a gente foi jogando aquelas coisas lá dentro. Não encheu não, ficou um pouquinho. Aí ele jogou, foi querosene? Você jogou gasolina? Não. Jogou nada não? Só tacou fogo? Só tacou fogo. Botou fogo naquele negócio, debaixo de chuva. Foi um mistério meio doido ali naquele dia, meus irmãos. Porque acabou o culto e o negócio não parava de queimar. E a noite entrou e não parava de queimar. E os irmãos vieram aqui 9 e pouco da manhã, né? Ainda estava queimando. Depois que o latão foi tirado, tinha um buraco para dentro, assim, dava fogo alto, meus irmãos, na hora, com chuva. Os irmãos com guarda-chuva lá e dava fogo alto. E quando foi tirado, tinha ali uma marca profunda. A terra, até lá embaixo, tinha sido queimado. A gente entendeu com aquilo que não era simplesmente algo físico que estava acontecendo ali, mas que algo espiritual estava sendo queimado ali naquele momento. Foi um marco na vida da nossa igreja e realmente Deus nos libertou de algumas coisas. A igreja começou a andar num ritmo diferente e nós chegamos aqui onde nós estamos. Mas eu te digo, meus irmãos, a vida da gente é igual caixa d'água.
Você vê água limpinha entrando, aí você para poder lavar a caixa d'água de tempos em tempos, e você descobre uma sujeirada no fundo que você não vê. Dentro da casa da gente, de tempo em tempo, a gente tem que parar e fazer isso que Jacó fez. Parar para consertar as coisas, parar para arrumar aquilo que está quebrado, parar para jogar fora aquilo que não devia estar lá dentro, parar para analisar realmente como estão as coisas dentro de casa. E chamar para si a responsabilidade. Homens, falo mais uma vez para vocês. Eu sei que nós temos aqui poucos chefes de família aqui nessa noite, mas está sendo gravado. Você pode mandar isso para algum. Eu falo para vocês, homens, não sejam omissos, pelo amor de Deus. Adão tentou essa, não cola com Deus não. A culpa é da minha mulher. Não cola com Deus. Você pode enrolar o pastor falando isso. A culpa é da minha mulher faz eu perder a cabeça. Não adianta. Adão já tentou essa, o primeiro homem tentou essa desculpa. Não tem como, meus irmãos. Tem coisa que está na nossa mão resolver. Jacó pescou essa. Não só nessa questão de jogar os ídolos para fora, mas nesse momento que a mulher dele, a quem ele tanto amava, fez uma besteira na hora de morrer. Responsabilidade da identidade para o meu filho não é da minha mulher, mesmo porque ela não está nem em condições para isso. A responsabilidade é minha. A gente precisa entender esse princípio de autoridade. E a gente precisa principalmente colocar em prática. É desagradável, meus irmãos, como pastor, eu já tive que viver essa experiência algumas vezes. Eu me lembro agora, enquanto eu falo para vocês, de duas circunstâncias de que eu precisei virar para um pai de família da igreja e falar assim: isso que está acontecendo na sua casa, deixa eu ver, a culpa é sua. Você é autoridade espiritual. Você é que precisa resolver isso espiritualmente. Um deles me esculhambou, virou a cara para mim, ficou com uma raiva profunda, provavelmente até o dia de hoje. O outro baixou a cabeça e estava hoje compartilhando comigo como a casa dele está sendo bênção. Você está entendendo, meu irmão? Você precisa aprender a puxar responsabilidade para você. Eu estou falando aqui para os homens, mas eu sei que tem muitas mulheres aqui que estão exercendo o papel de autoridade espiritual dentro de casa, por ausência de homens muitas vezes presentes. Antes você pegar a autoridade do que Satanás pegar. Porque quando ninguém pega o governo, tem gente no mundo espiritual querendo pegar. A serpente está aí rondando a família no jardim. Eu deixo esse apelo para você nessa noite. E eu queria encerrar esse momento chamando os homens aqui à frente, todos os homens. Mesmo que você não viva em família hoje, nesse sentido de ter sua esposa, de ter os seus filhos próximos, de alguma forma eu entendo que quem é pai, independente da idade que tenha, continua sendo pai. E existe aí uma autoridade espiritual sobre cada um de vocês. Podem se juntar mais aí. Pode deixar rolando a gravação até o final da oração, que o pessoal que estiver em casa, depois assistindo, ou em qualquer outro lugar que estiver assistindo, né? Eles podem falar amém também na oração e receber isso que vai ser colocado. E tem alguns pais de família proféticos aí, né? Alguns meninos entenderam que um dia vão ser pais de família e já vieram pegar a bênção. Isso aí, estou gostando de ver. Esse é o princípio. Deixa eu ver aqui se não ficou nenhum para trás. Amém. Está chegando, né? Irmãs, vamos abençoar esses homens aqui. Olha que coisa boa. O grupo de irmãs da nossa igreja começou a orar pelos maridos e eu tenho visto tanta coisa boa acontecendo. Segunda, quarta-feira que a gente sobe de tarde, durante o dia, os homens da igreja para orar no monte, resolve de última hora assim, e tem sido tão bom, Deus tem feito tanta coisa boa. Convido vocês aí que de repente tem condição para isso, né?
a fazerem isso com a gente também. Vamos orar? Pai, eu venho pedir aqui por aqueles que o Senhor chama de cabeça do lar. O corpo tem coração, um corpo tem braço, tem perna, mas tem cabeça para pensar. E eu venho te pedir, meu Pai, que o Senhor dê a eles a sabedoria e o discernimento, para em situações de pressão extrema, de dor intensa e até de desespero, que eles consigam, meu Pai, agir em espírito e não agir na alma. Que eles assumam, meu Deus, essa responsabilidade para si, sobre os próprios filhos, a responsabilidade de transmitir a identidade sobre eles, a responsabilidade de santificar a sua casa, a responsabilidade de tirar aquelas coisas que não prestam de dentro de casa e jogar para longe. E dar a eles, meu Pai, a sabedoria para não repetir os erros das gerações anteriores. E projetar nos filhos deles uma caminhada mais abençoada, menos sofrida pelo pecado do que foi a deles. Eu te peço nesse momento por esses rapazes que vão começar famílias. Alguns já estão aí se preparando para casar, outros estão ainda procurando a pessoa certa. E eu peço nesse momento, em nome de Jesus, que eles comecem direito, meu Pai, que eles comecem debaixo da Tua bênção, meu Deus, e quando eles começarem realmente na casa deles, que eles exerçam o governo de maneira espiritual. Pai, ajuda cada um desses no governo de suas casas, que eles não venham exercer um governo tirânico, autoritário, mas que eles venham governar como Cristo governa a igreja, em amor, em sabedoria, de maneira que a gente obedece Jesus, reconhecendo o amor que Ele tem por nós. Que eles amem cada um, a sua esposa, meu Pai, e aqueles que são pais, mostra para eles, meu Deus, como transmitir a Tua bênção sobre os seus filhos. Ajuda cada um deles, meu Pai, a fazer aquilo que o Senhor espera, chamando a responsabilidade para si, e que eles sejam usados pelo Senhor, que eles sejam tremendamente usados pelo Senhor, para transmitir a Tua bênção, a Tua identidade, sobre cada um dos filhos, independente da idade que os filhos tenham. Em nome de Jesus. Amém.